Olá, sexto ano! Estou de volta mais uma vez, agora para fazermos as correções das atividades. Vocês conseguiram fazer? Vamos lá para as correções. Página 91, tá certo? Temos aí volume e suas unidades padronizadas de medida. Então, os pequenos cubos de chocolate têm dimensões de 1 centímetro e serão vendidos em pequenas embalagens transparentes no formato de blocos retangulares e em 3 diferentes tamanhos, como podemos observar no cubo, tá certo? Da imagem. Então, primeira questão aí da página 91, nós iremos ter o seguinte: um funcionário da fábrica de chocolate precisava determinar qual o número máximo de cubinhos que poderiam ser colocados em uma dessas embalagens, cujas dimensões estão representadas na figura ao lado. Veja no quadro da página seguinte a estratégia que o funcionário utilizou. Vejam só, temos aqui as dimensões, tá certo? No caso aqui nós temos um paralelepípedo, porque as dimensões elas são diferentes, tem medidas diferentes. Nesse outro caso aqui nós temos um cubo, tá bom? Porque aqui eles possuem as mesmas dimensões. Então, qual a diferença de um para o outro? No paralelepípedo, nós iremos ter faces retangulares. E no cubo, nós iremos ter faces quadradas. Então, no paralelepípedo, no caso, as suas arestas terão medidas diferentes, enquanto que no cubo, por ter faces quadradas, as suas arestas terão as mesmas medidas, ok? Então, prosseguindo, nós temos aqui, ó, 4 cubinhos de chocolate. Nós temos 4 cubinhos aqui, ó, no comprimento. Então, aqui, na largura também terão 4 cubinhos. Então, você fez o seguinte: 4 mais 4 mais 4 mais 4 mais 4 é igual a 20 cubinhos de chocolate. Então, essa será a primeira camada de cubinhos, tá bom? Então, isso aqui é contando, no caso, a quantidade de cubinhos que tem apenas em uma fileira. Então, aqui temos o seguinte: nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 camadas, onde cada uma dessas camadas contém 20 cubinhos. Então, somando aí 26 vezes, nós temos que essa imagem ela é constituída por 120 cubinhos, certo? Então, na letra A, nós temos o seguinte: converse com seus colegas e seu professor e conclua, a estratégia que ele utilizou está correta? Sim, a estratégia está, sim, correta, tá bom? Que no caso é referente a essa imagem aqui, ok? Agora, na letra B, agora é sua vez. Ajude o funcionário a calcular o número máximo de pequenos cubos de chocolate que podem ser colocados em cada uma das embalagens abaixo. Registre seus cálculos no espaço indicado. Tente utilizar registros diferentes dos utilizados pelo funcionário. Então, aqui, ó, lembre-se que o espaço ocupado por um sólido geométrico é chamado de volume. Nós vimos isso na aula. Na verdade, o espaço em que um sólido geométrico, em que uma figura geométrica ocupa, é chamado de volume. Então, para medir o volume, basta relacionar o espaço que o sólido ocupa com a quantidade de cubinhos de dimensões 1 vezes 1 vezes 1, que é a unidade de medida de volume. Então, utilizados para construir esse sólido. Então, nós temos aqui, ó, dimensões 14 centímetros nessa primeira imagem, 14 centímetros de comprimento, 8 centímetros de largura e 3 centímetros de altura. Então, como é que vocês fariam isso aqui? Então, aqui, o volume, tá certo? Seria, no caso, 14, tá certo? Vezes 8 mais 14 vezes 8 mais 14 vezes 8, onde 14 vezes 8 é igual a 112, 14 vezes 8, 112, 14 vezes 8, 112. Então, somando aí, 112 mais 112 mais 112 é igual a 336 centímetros cúbicos. Não esqueça que quando estamos calculando o volume, a unidade de medida tem que estar elevada ao cubo. Tá certo? Então, essa aqui é uma estratégia. Mas a estratégia que ficaria bem mais simples seria simplesmente multiplicando as suas dimensões e daí vocês chegariam ao mesmo resultado, igual mostrei lá na aula. Então, vocês poderiam simplesmente terem feito 14 vezes 8, o resultado, no caso, 14 vezes 8, que dá 112, vocês multiplicariam por 3, que dariam 336 centímetros cúbicos. Vejam que deu o mesmo resultado, tá certo? Nesse outro caso aqui, agora eu tenho um cubo, porque as suas dimensões possuem a mesma medida. Então, nós temos 5 centímetros de comprimento, 5 centímetros de largura e 5 centímetros de altura. Para calcular o seu volume, bastava multiplicar
comprimento vezes largura vezes altura, ou seja, 5 vezes 5, que é 25, 25 vezes 5, 125 centímetros cúbicos, certo? Segunda questão. Para o lançamento desse novo produto, os cubinhos de chocolate com 1 centímetro de aresta, a fábrica organizou um grande evento. Logo na entrada do salão, foi colocada uma caixa transparente em formato de cubo, cujas arestas medem 1 metro, recheada com cubinhos de chocolate. Foi um grande desafio para o funcionário determinar quantos cubinhos de chocolate seriam utilizados, tá certo? Para preencher totalmente essa caixa. Então, na letra A, resolva você também esse desafio. Quantos cubinhos de chocolate serão utilizados para preencher totalmente a caixa? Observe o esquema a seguir, que representa essa situação. Registre seus cálculos no espaço abaixo. Então, aí como foi que vocês fizeram? Vejam que nesse caso, nós temos um cubo onde as arestas possuem, tá certo? 1 metro. Então, aqui, ó, como 100 centímetros é equivalente a 1 metro, porque se transformarmos, por exemplo, 1 metro para centímetros, são, no caso, 2 posições para a direita, logo seriam 2 multiplicações por 10, onde 1 vezes 10 é 10, 10 vezes 10 é igual a 100. Logo, 1 metro é equivalente a 100 centímetros, tá certo? Então, aqui, ó, como 100 centímetros é equivalente a 1 metro, então é possível calcular 100 cubinhos de largura. Nós dizemos que temos 100 cubinhos de largura, 100 na altura e 100 no comprimento. Então, para calcular o volume aí desse cubo, bastava fazer 100 vezes 100, o resultado vezes 100, que daria, no caso, 1 milhão de cubinhos. No caso aqui, caberiam 1 milhão de cubinhos. Precisamos, nessa questão, transformar, porque a questão queria em centímetro, como foi colocado aqui, tá certo? Então, transformamos aí para centímetro, para depois calcular o seu volume. Lembrando que essa figura aqui é um cubo, porque todas as dimensões, todas as arestas possuem a mesma medida, tá certo? Então, aqui no quadro Saiba Mais, temos assim, ó, quando o objeto tridimensional. Por que tridimensional? Porque possuem 3 dimensões, comprimento, largura e altura. É um recipiente com espaço interno disponível, não é um sólido, tá certo? O volume ocupado por esse espaço interno é a capacidade. Em muitas situações, o volume e a capacidade são equivalentes, como eu falei para vocês, que no caso, se eu tenho aqui, vejam que aqui está em centímetro cúbico, então se eu tenho 1 milhão de centímetros cúbicos, então isso é equivalente a 1 milhão de mililitros, tá certo? Porque 1 centímetro cúbico é igual a 1 mililitro, ok? Assim como 1 decímetro cúbico é igual a 1 litro. Então, aqui, ó, complete. O volume da caixa vai ter 1 metro cúbico, porque se nós multiplicarmos aqui em relação a metro, nós temos 1 vezes 1, 1 vezes 1, 1. O volume de cada cubinho aqui será de 1 centímetro cúbico, tá certo? De cada um dos cubinhos, no caso, os cubinhos que têm aresta igual a 1 centímetro, tá bom? O número de cubinhos utilizados para preencher a caixa, levando em consideração aí a transformação, nós temos aí 1 milhão de cubinhos. Então, 1 metro cúbico, tá certo? Nós temos aqui 1 metro cúbico, é equivalente a 1 milhão de centímetros cúbicos, tá certo? 1 metro cúbico, se vocês forem transformar para centímetros cúbicos, vejam que será, no caso, 2 posições, na verdade, no caso, serão 2 posições para a direita, então seriam aí 2 multiplicações por 1000. Então, 1 vezes 1000, 1000, 1000 vezes 1000 será 1 milhão de centímetros cúbicos, tá certo? Então, aqui, nesse caso foi continuação, a gente desconsidera essa parte aqui, e vamos verificar a sua compreensão. Então, ó, cubinhos de chocolate, ingredientes, uma caixa de leite totalmente cheia. Então, quando nós temos, por exemplo, 1 litro é equivalente a 1000 mililitros, porque de litro para mililitro, nós temos aí 3 posições para a direita, seriam 3 multiplicações por 10, onde 1 vezes 10 é 10, 10 vezes 10 é 100, 100 vezes 10 é 1000. Então, na quinta questão, vamos ter assim. Para comercializar os cubinhos de chocolate, uma nova embalagem foi desenvolvida pelo setor de design da fábrica, conforme mostra a figura ao lado.
Observando a figura e sabendo que as arestas do cubinho de chocolate medem 1 centímetro, responda quais as dimensões dessa embalagem. Só as dimensões. Então, vocês iriam contar aqui, ó. Na altura, nós temos 1, 2, 3, tá certo? Então, a altura 3 centímetros, porque cada um terá 1 centímetro. Então, aqui teremos para a altura 3 centímetros. Para o comprimento, nós temos aqui um embaixo, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Para o comprimento, 6 centímetros. E aqui para a largura, nós vamos ter, ó, 1, 2, 3, 4 centímetros, tá certo? Então, a ordem que vocês colocaram aí, não importa quem colocou logo 3 centímetros, vezes 6 centímetros, vezes 4 centímetros, também está correto. Então, quantos cubinhos serão utilizados para preencher essa embalagem? Então, bastava vocês multiplicarem aqui, ó, 6 vezes 4 daria 24, 24 vezes 3, 72 cubinhos. Se eu tenho 72 cubinhos, obviamente, o volume desse sólido, tá certo? No caso, é um paralelepípedo, porque suas dimensões possuem medidas diferentes. Então, aqui, qual o volume do sólido que essa caixa representa? Ela representa 72 centímetros cúbicos, tá certo? Sexta questão. Veja o layout de outra embalagem criada pela equipe de design da fábrica de chocolate para comercializar bombons e trufas. Qual o volume do sólido representado por essa embalagem? Então, o volume será de 18.750 centímetros cúbicos. Como foi feito isso? Então, vejam aqui nessa imagem que é como se tivesse dois sólidos juntos, tá certo? Então, se vocês cortarem aqui, ó, esse primeiro sólido terá, no caso, a largura igual a 5 centímetros, a altura igual a 40 centímetros, e no caso, se partir aqui, ó, isso tudo é 50, esse pedacinho é 25, então, se partir aqui, cada um dos pedaços terá 25 centímetros. Então, vejam que, no caso, o comprimento será igual a 25. Então, calculando aqui o seu volume, 15 vezes 40, o resultado vezes 25, será igual a 15.000 centímetros cúbicos. Como quer saber de toda a figura, falta calcular o volume desse outro sólido. Então, aqui nesse outro sólido, nós teríamos que o comprimento é 25, a altura é 10 e a largura é a mesma largura, 15. Então, aqui, 25 vezes 10 é 250, 250 vezes 15, 3.750 centímetros cúbicos. Então, para saber o volume total, tá certo? Desse sólido, bastava somar aí, no caso, os dois volumes. 15.000 mais 3.750 será igual a 18.750 centímetros cúbicos, ok? Na sétima questão, vamos ter o seguinte. Um funcionário da fábrica de chocolate analisou as duas embalagens da figura ao lado e concluiu que ambas comportam o mesmo número de pequenos cubos de chocolate, ou seja, possuem o mesmo volume. Determine a altura da segunda caixa e escreva uma sentença matemática para representar essa situação. Então, eu coloquei aqui embaixo, ó, sétima questão. Então, como o volume do cubo é 1.000 centímetros cúbicos, por que 1.000? Porque aqui, se vocês multiplicarem, tá certo? No caso, comprimento vezes largura vezes altura, ou seja, 10 vezes 10, 100, 100 vezes 10, 1.000. Então, nós temos que o volume desse cubo será de 1.000 centímetros cúbicos. E o volume do paralelepípedo, tá certo? Será 1.000 centímetros cúbicos também, porque eles possuem, tá certo, o mesmo volume, como a questão falou. Então, podemos dizer o seguinte, se possui, no caso, 1.000 centímetros cúbicos de volume, eu tenho apenas duas dimensões, que é o comprimento e a largura, eu não tenho altura, eu tenho que descobrir a altura, tá certo? De modo que, quando eu multiplicar suas dimensões, dê igual a 1.000. Então, o que foi feito aqui? Primeiramente, multiplicou com as dimensões que foram fornecidas. 25 vezes 10, 250. Então, qual número eu devo multiplicar por 250, de modo que o resultado seja igual a 1.000. Então, nesse caso, vocês fariam uma divisão. 1.000, tá? Vocês fariam a operação inversa da multiplicação. 1.000 dividido por 250, 250 porque 25 vezes 10 é 250. Então, 1.000 dividido por 250 seria igual a 4. Logo, nós teríamos que a altura que está sendo representada pela letra H, tá certo? É igual a 4 centímetros, tá certo? Porque 1.000 dividido por 250 é igual a 4, logo a altura que está sendo representada por H será igual a 4 centímetros. Aí vocês iriam dizer assim, mas professora, por que representar a altura por H se a altura se inicia com a letra A? Por quê?
na geometria, para diferenciar o A que nós escrevemos para representar a área, tá certo? Então, para diferenciar, nós representamos a altura pela letra H, certo? Na 8ª questão, nós vamos ter o seguinte. Um dos tanques na área de produção da fábrica de chocolate possui volume de 30.000 centímetros cúbicos. Então, qual a capacidade desse reservatório em litros? Então, nesse caso, o que é que vocês iriam fazer? Falei para vocês que para transformar para litros, tá certo? Comparando aí, no caso, a unidade de volume com a unidade de capacidade, então eu teria que transformar, no caso, para decímetro cúbico, porque 1 decímetro cúbico é equivalente a 1 litro. Então, se eu transformo isso aqui, que está em centímetros cúbicos, para decímetros cúbicos, então automaticamente eu estarei transformando para litros. Então, de centímetros cúbicos para decímetros cúbicos, será uma posição para a esquerda. Então, seria uma divisão por 1000. Como isso aqui é bem simples, então dá para fazer aí mentalmente. Então, vocês fariam o quê? Centímetros cúbicos para ser transformado para decímetros cúbicos seria uma posição para a esquerda, logo seria uma divisão por 1000. Então, 30.000 dividido por 1000 é igual a 30. Então, 30.000 centímetros cúbicos é igual a 30 decímetros cúbicos. E 30 decímetros cúbicos é equivalente a 30 litros. Então, a capacidade é de 30 litros, ok? Então, meus amores, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham compreendido, tá certo? Qualquer dúvida, estejam me perguntando na próxima aula, que será na terça-feira, tá certo? Então, um beijão para todos vocês. Fiquem com Deus. Um Feliz Natal para todos vocês e os familiares de vocês, tá certo? Tchau, tchau!